como perder o medo de falar com os pais e com a escola. E se perguntarem algo que eu não saiba, então a insegurança aqui dessa pessoa que me mandou é em fazer a anamnese e a devolutiva. Primeiro, gente, se a gente tem certeza, por isso que o estudo é muito importante. Nada do que eles perguntem que a gente não saiba, o que os pais ficam muito ansiosos, né? E que eu percebia muito antes de formatar o método. Quando eu cheguei nesse número de 5 sessões, eu acho que eu já baixei muito a ansiedade deles. Porque o que eu percebia muito quando eles chegavam na anamnese era a pergunta: Paula, mas quanto tempo? São meses, são anos? Você não pode prever mais ou menos? Algum caso que você tenha pegado parecido? Eles queriam que eu desse um prazo de qualquer jeito, porque eles morrem de medo que fique aqueles tratamentos intermináveis e às vezes não dando resultado. E quando eu falo para eles, eu faço toda a anamnese, depois eu falo, vocês sabem como que é o trabalho? Então deixa eu explicar. Olha, são 5 sessões de diagnóstico, onde eu vou avaliar tal. Depois dessas 5 sessões, a gente vai fazer uma nova reunião, que eu vou falar se a criança precisa, quantas vezes, aí que a gente vai supor algum prazo. Porque no primeiro contato, eles estão inseguros. Quando a gente já dá algo formatado, assim, olha, são 5 sessões, depois dessas 5 sessões a gente vai se reunir de novo, eu vou fazer as orientações necessárias, eu vou falar se ele precisa ou não de atendimento, a gente dá aquela ilusão, né, porque raramente, né, quando a criança vai parar no consultório psicopedagógico, geralmente ela precisa do acompanhamento, ou os pais mesmo... um dos pais, às vezes, percebeu, ou às vezes a escola percebeu e pediu, mas a gente já dá aquela segurança, assim, de que, bom, esse pacote aqui de 7 sessões, né, que são 5 com eles e 2 com os pais, eu compro, e depois a gente vai ver. Eu já percebi que a ansiedade baixa muito, então os pais já sentem aquela segurança quando a gente já explica a forma do atendimento. Olha, serão tantos atendimentos, a gente vai se reunir, eu vou avaliar tal coisa. Então, eu já deixo específico. Quando termina de toda a anamnese, eu já falo, você conhece como que é a psicopedagogia? Olha, eu trabalho todas as dificuldades de aprendizado, só que eu trabalho em cima das habilidades que ele tem que ter trabalhadas para ele conseguir aprender sozinho. Então, eu vou analisar a linguagem, o raciocínio lógico-matemático, a percepção visomotora, que seria a organização dele, espacial, a orientação espacial, a coordenação motora e o ritmo. Vou olhar eu vou olhar também esse emocional, como ele se sente, né, perante essa dificuldade, se ele está adaptado em casa, se ele está adaptado na escola, e aí eu vou fechar uma conclusão se ele precisa do tratamento ou não, e o porquê. Quando você fala isso, gente, a gente já mostrou, já passou uma seriedade, já mostrou que a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que está avaliando, ele já sente aquela confiança que eles vão e eles compram o pacote do diagnóstico. Então, é muito bom. Eu percebo que antes eu sentia muito mais insegurança neles. E se eles ficam naquela insegurança, eles não prestam atenção e não estão tão presentes naquele momento que eu estou lá, né? Eles já estão inseguros. Será que precisa mesmo? Será que não precisa? E aí, depois do diagnóstico, a gente já está com todo um vínculo com a criança, que está chegando em casa feliz, que conta o que fez na sessão, né? Por isso que eu não gosto daquela coisa formal, formatada de testes. Eu uso um ou outro teste, mas eu gosto de jogos. Eu gosto de usar os jogos para avaliar tudo, e dá para avaliar. No método Paula Furtado, hoje eu continuei com a gravação também, está ficando demais, as atualizações. Eu estou deixando, assim, bem claro de cada módulo, assim, cada parte que eu avalio, os inúmeros jogos que a gente pode usar
na avaliação. Então, dá para ser divertido, gente, dá tanto para avaliação como atendimento serem divertidos. Então, isso que é o gostoso. A criança chega feliz, os pais se espantam muito que eles gostam de vir aqui, porque alguns já frequentaram outros lugares que eles não achavam tão divertido, tal. Então eles falam assim: nossa, Paulo, ele adora vir aqui, ele reclama de tudo, mas ele gosta de vir para o consultório. Então é muito gostoso ouvir, né, esse feedback assim dos pais. E aí eles já estão tão envolvidos que a criança está envolvida, eles já percebem algumas mudanças e percebem mesmo, gente, porque é o que eu falo aqui o tempo inteiro. Me perguntam muito, já é para fazer intervenção no diagnóstico? Claro! Você avaliou lá, você fez uma dinâmica, você percebeu que ele está lendo super mal, sem fazer pontuação, você vai anotar lá que foi o que foi visto no diagnóstico. Leitura sem pontuação, não interpreta o que lê, mas você já vai dando dicas. Olha, vamos parar na pontuação? Então, vamos fazer o seguinte, você lê até o próximo ponto, eu leio até o próximo ponto. Esse tipo de dinâmica faz com que a criança perceba essas pausas na fala e na leitura. Então, ele vai ler já melhor, ele já dá essas dicas para as mães, então é muito interessante. Eles falam, ele falou para eu fazer do jeito que ele faz com você, que cada um lê até um certo ponto. E quando eu falo cada um lê até um ponto, até o ponto mesmo, para na vírgula, outro para na vírgula, para no ponto e vírgula, para nos dois pontos, ele tem que perceber a função da pontuação. Então, na leitura, isso é muito bacana. E aí a gente percebeu, a gente já vai dando as dicas, eles já vão tendo transformação durante o diagnóstico. Eles já vão mudando a postura porque as histórias permitem isso. As histórias vão dando esse caminho, esse sossego, esse equilíbrio emocional que vai não só mexer com o pedagógico, mas vai mexer com o emocional, com as habilidades socioemocionais também. E eu acho assim, né, essa pergunta ainda de o medo de falar com pais e com a escola. Quanto mais fundamentado nós estamos, melhor. Eu senti assim, lá no começo, porque eu fiz a psicopedagogia, né, que era toda na linha do Heidegger, que é a linha do fenômeno. Então, ficava assim, muito tempo fazendo vínculo, vendo o que acontecia, né, o que a criança trazia na sessão. Agora, não. Apesar de ter uma coisa bem... de não ser uma coisa parada, é toda, né, de movimento a sessão. Então, eles chegam, eu escolho uma dinâmica, eu faço um jogo que já avalio alguma coisa, ele escolhe alguma que ele quer fazer. Se é uma criança de TOD, uma criança mais hiperativa, eu sempre deixo ele começar escolhendo o que ele quer fazer na sessão, mas eu sempre pontuo que tem um tempo. Não adianta ele escolher um jogo que vai durar a sessão inteira e que não vai dar tempo de eu fazer o diagnóstico. Eu falo para ele, tem algumas coisas que você pode escolher, tem uns momentos, mas tem outros que eu tenho coisas para trabalhar com ele, porque foi o acordo que nós fizemos naquele primeiro encontro, né? Que eu estou aqui para ajudá-los com dificuldades escolares de aprendizagem. Então, eu vou ter que trabalhar algumas coisas que eles podem não achar muito bacana. Aliás, gente, eu cortei um pouco daqui do consultório aqueles jogos intermináveis, Monopoly. Então, quando eles querem muito jogar, esses jogos que são muito compridos, eu falo, ótimo, a gente vai jogar 20 minutos. Quando passarem esses 20 minutos, a gente vai parar, vai guardar o dinheirinho, os lugares que a gente conquistou, a gente vai pôr um durex, escrever o nosso nome e a gente continua na próxima sessão. Porque aí eles matam um pouco a vontade, né? Esses jogos também trabalham bastante coisa, trabalham leitura, interpretação, essa parte do dinheiro, deles fazerem a reversibilidade, mas eu gosto de mesclar a sessão com outras coisas, porque quando a gente faz o diagnóstico, principalmente na hora do diagnóstico, a gente tem que olhar outras vertentes para ver o que está acontecendo com essa criança. Então, tem que ser bem equilibrado essa distribuição da sessão. E isso da gente organizar e já falar o que a gente vai fazer é muito bom
para trabalhar essa ansiedade deles, porque eles ficam muito assim, o que a gente vai fazer depois? O que vai fazer depois? Ainda mais numa sala assim como essa, que tem de tudo, aí tem um armário só de jogos, um armário só de tinta, um armário só de atividades de arte, e toda essa estante com muitos livros, a gente já tem que dar uma direcionada do que vai ser trabalhado. Às vezes eu falo, olha, vai ter um material surpresa, mas vai ser a segunda parte da sessão. Então a gente já dá uma direcionada. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica.